E aí, pessoal, hoje vamos resolver uns exercícios aí sobre termodinâmica. Vou começar aqui pelo livro do unificado, exercício 2 da URGS, tá? A gente tem um gráfico de temperatura por volume, né? E a gente tem que lembrar que a temperatura é diretamente proporcional à energia interna de um gás, né? A temperatura vai medir ali o grau de agitação das moléculas e é diretamente proporcional à energia interna do gás. Então, aqui no C, ó, pode notar que a temperatura não muda. Então, a energia interna também não muda, né? Caracterizando a variação da energia interna nula, né? Então, a resposta é a letra C. Próximo exercício. 3. Enquanto se expande, a gente tem que lembrar que trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. E se ele se expandiu, né, a variação do volume é positiva, caracterizando um trabalho positivo de 70 joules. Então, trabalho mais 70 joules. O gás recebeu o calor, né, então se ele recebeu o calor é positivo de 100 joules. A gente tem na equação aqui que a variação da energia interna do gás é calor menos trabalho. Calor 100, trabalho 70, 100 menos 70, 30 positivo. Então, a variação da energia interna, né, é de 30 joules positivos. Então, a energia interna aumentou 30 joules. Questão 5 da FURG, a gente tem um gráfico, né, de pressão por volume. A gente sabe que a área de um gráfico pressão por volume nos dá o trabalho. Aqui, e lembrando que trabalho é igual a pressão vezes variação de volume, na transformação de C para A o volume não variou, então não tem trabalho nessa transformação de C para A. A única transformação dessas do gráfico que o trabalho é nulo, de C para A, porque a variação do volume é zero. A gente nota aqui que o gráfico de B a C, né, ele é maior, né, do que o gráfico de A a B. Então, o trabalho de B a C é maior do que o trabalho de A a B. Em módulo isso tudo, né? A gente não está considerando se é expansão ou compressão. Tá? Então, a letra certa é a letra D. O trabalho de B a C em módulo é maior que o trabalho de A a B em módulo. 6. Né? A gente tem aqui, quando são transferidos 100 joules de calor, né? Então, e para o gás, né? É um gás, então esse calor é 100 joules positivos. Né? O gás realizou esse trabalho, que foi uma expansão, né? Partiu desse ponto inicial até o ponto final. Essa expansão, né, teve uma variação de volume de 4 metros cúbicos, né, positivos, numa pressão constante de 20 newtons por metro quadrado. Né? Então, lembrando que trabalho é pressão vezes a variação do volume, pressão 20, variação do volume 4, 20 vezes 4, 80. Né? E como foi uma expansão, então esse trabalho é positivo. Então, a gente sabe que, aqui no canto esquerdo, variação da energia interna é igual a calor menos trabalho. O calor vale 100. Né? O trabalho a gente calculou vale 80. 100 menos 80 é 20 joules. A resposta certa é a letra B. Na 12, tá? A gente tem o ponto A e B. Né? E a gente quer saber a relação PVT entre esses dois pontos. Lembrando que PVT no ponto A e PVT no ponto B tem que dar uma constante. Ou seja, né, essas três características, pressão, volume e temperatura no ponto A, tem que ser igual, né, ordenadas dessa forma, né, pressão multiplicando volume e as duas dividindo a temperatura, tem que dar uma constante. PVT do início igual a PVT do final. E aí o que acontece, gente? No ponto A a gente tem pressão zero e temperatura zero. Substitui PA e TA por P0 e T0. No ponto B a gente tem o dobro da temperatura e o dobro da pressão, que também foi substituído no lado direito da igualdade. Corta-se os semelhantes, né, de lados opostos da igualdade, né, P0 com P0, T0 com T0, sobra VA igual a 2VB dividido por 2. O 2 cancela com 2, VA igual a VB. O VA passa dividindo, então 1 é igual a VB dividido por VA. A gente tem a razão, então VB por VA, que é 1, letra C. Então VB é igual a VA. 14. No sistema, né, ele sofreu a transformação onde o trabalho é igual a zero. Para o trabalho ser zero, a variação do volume precisa ser zero, né, porque trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Então ela é uma isométrica ou isovolumétrica. Questão 23, né? Duas transformações. Na primeira a gente tem volume constante e na segunda pressão constante. A resposta certa é a letra E, isovolumétrica ou isométrica e isobárica. 27. Segundo o princípio da termodinâmica, vai versar exatamente sobre máquina térmica e que, né, nenhuma máquina térmica operando em ciclo pode transformar em trabalho todo o calor que a ela foi fornecido. Né? Então é aquele princípio que fala que o rendimento nunca pode ser igual a 100%, sempre é inferior a isso.
E a 30, né? A gente tem que a cada ciclo a fonte quente nos dá 45 kJ e descarrega 36 na fonte fria para a gente calcular o rendimento. Rendimento é o que a gente trabalhou, né? O que a gente fez o trabalho dividido pelo calor que a gente recebeu. A gente conhece o calor que a gente recebeu, mas não conhece o trabalho. Lembrando que trabalho é o que a gente recebeu, menos o que a gente descarregou para a fonte fria, né? Então 45 menos 36, 9 kJ de trabalho. 9 de trabalho dividido por 45 de calor recebido, 1/5. 0,2 em porcentagem multiplicado por 100 dá 20% o rendimento dessa máquina térmica. Obrigado, galera, e até mais.